Olá, tudo bem? Começamos o Opinião América News dessa semana com muitos assuntos, certamente destacando as notícias que impactaram a América, o Brasil e o mundo. Hoje, final de semana, tempo com sol aqui em Miami, mas temperaturas geladas. A Flórida, que experimentou ao longo dessa semana temperaturas bem abaixo do normal, mesmo sendo inverno. O norte do estado, inclusive, experimentou dias com neve. Cidades como Pensacola, Destin, que é uma praia também turística bastante procurada na época do verão, viram, na verdade, a paisagem ser completamente alterada em função da nevasca, com acúmulo, inclusive, né? Mas a tendência é que os próximos dias já traga de volta temperaturas mais agradáveis, principalmente no período da tarde. Vamos lá, para falar das notícias, eu quero trazer para vocês talvez a notícia de maior repercussão nessa semana, que foi a posse do presidente Donald Trump. Uma cerimônia que contou com a participação de ex-presidentes aqui dos Estados Unidos, que acabou também sendo realizada, a cerimônia de transição, de cargo de Joe Biden para Donald Trump, dentro do Capitólio, exatamente em função do mau tempo. As temperaturas baixas que também acabaram, provocando essa alteração ali em Washington, D.C. no começo da semana. E Donald Trump, como já havia anunciado durante a campanha, fez exatamente o que prometeu já no seu primeiro dia de governo. Donald Trump assinou mais de 100 ordens executivas e algumas delas acabaram também impactando bastante, muito em função do rigor das decisões que passam a vigorar, sobretudo aquelas ligadas à área da imigração. Donald Trump levou à frente a sua proposta de eliminar a cidadania imediata, para aqueles nascidos aqui nos Estados Unidos, filhos de imigrantes não documentados e também de pessoas legais, Digo aí, por exemplo, crianças nascidas de pais morando aqui nos Estados Unidos em trânsito, com vistos, por exemplo, de estudante, visto temporário de trabalho ou até mesmo de turismo. Essa medida que causou muito debate e também acabou, de uma certa forma, levantando a possibilidade de contestação na justiça, momentaneamente foi derrubada, exatamente através da ação de um juiz que no tribunal questionou a constitucionalidade dessa proposta. A equipe de Donald Trump já recorreu e nós vamos ter que aguardar os próximos dias para saber como isso vai acontecer a partir de agora. O que se sabia é que a lei teria 30 dias para entrar em vigor. Portanto, se essa lei permanecer, se Donald Trump conseguir reverter as questões nos tribunais, ela fará com que o turismo de nascimento, que acabou ganhando inclusive bastante popularidade, bastante adesão junto à paz do Brasil, chegue ao fim. E para além disso, o clima de medo que se instaurou devido a algumas dessas medidas de Donald Trump vinculadas à sua nova política de imigração, certamente repercutiram ao longo de toda a semana. Muitos questionamentos, já tivemos inclusive algumas ações do ICE prendendo, e já fazendo as primeiras deportações. Mais de 500 pessoas acabaram incluídas nessa primeira fase, sobretudo pessoas com recorde criminal, Nós tivemos a divulgação por parte da Casa Branca de algumas imagens dos primeiros voos militares deixando o território norte-americano e levando
esses deportados para os seus países de origem. Será que, num segundo momento, Donald Trump vai alargar também a possibilidade de deportação para outras pessoas consideradas ilegais aqui no país, mesmo sem representarem nenhum tipo de risco, sem nenhum histórico criminal aqui nos Estados Unidos? Os especialistas de imigração acham que, pelo menos por esse momento, não há motivo para pânico. O Brasil não está no topo, né, entre os países com o maior contingente, né, de imigrantes ilegais no país, mas já nesses primeiros voos que foram enviados para os seus países de origem, levando imigrantes ilegais capturados, nós tivemos também já um voo que foi de volta para o Brasil, com mais de 80 detidos. E falando ainda, né, de Donald Trump, mas vinculando agora ao Brasil, eu trago também uma outra notícia que repercutiu bastante, que foi, na verdade, a disputa de narrativas para tentar, de uma certa forma, tirar uma casquinha dessa posse de Donald Trump e tentar ganhar algum ponto político, demonstrando proximidade com o atual presidente. Nós tivemos aqui nos Estados Unidos uma comitiva de parlamentares do Brasil, e na impossibilidade, né, de Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, comparecer pessoalmente ao cerimonial, ele acabou enviando, né, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas muito se falou, até num tom de deboche, por parte principalmente da esquerda, de que eles, na verdade, vieram para cá, mas não tiveram muito acesso ao presidente Trump e não teriam participado também das principais comemorações, né? Nós tivemos ao longo da segunda-feira, o dia da posse, muitos eventos que aconteceram para além, né, do cerimonial oficial que foi realizado ali no Capitólio. Em função do mau tempo, o evento que seria outdoor foi transferido para a parte interna do Capitólio. Isso fez com que o número de pessoas que poderiam ter acesso ali ao local fosse bastante reduzido. E a explicação, inclusive de Eduardo Bolsonaro, é que ele e Michele e alguns outros parlamentares não conseguiram estar nesse mesmo ambiente que Donald Trump em função dessa alteração do cerimonial. Mas, por outro lado, outros demonstrando, né, que tiveram até mesmo algum contato com Donald Trump, caso de Pablo Marçal, que entrou nessa discussão como alvo, inclusive, não de pessoas ligadas à esquerda, mas de pessoas ligadas à própria direita. Aliás, do próprio núcleo, né, que orbita em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, com mensagens trocadas na internet, inclusive do próprio filho Eduardo Bolsonaro, criticando, né, Pablo Marçal, falando que ele estaria, em alguma medida, querendo também se autopromover ao postar um vídeo onde ele aparece ao lado de Donald Trump, mesmo sem identificar a data. E depois, com a própria assessoria de Pablo Marçal, atestando que aquele vídeo não tinha sido feito no dia da posse, mas cerca de 15 dias antes, em Mar-a-Lago, quando o Pablo Marçal participou de um jantar e um evento na residência oficial na Flórida aqui do presidente Donald Trump. Bastou isso para que muitas postagens fossem feitas, ora pró-Marçal, ora pró-Bolsonaro, demonstrando que, na verdade, nós estamos em 2025, o palco eram os Estados Unidos, mas todos já com olho em Brasília e também em 2026. Meus amigos, e para fechar, já que estamos falando de Brasil, eu quero falar também do governo Lula,
ou seria o desgoverno Lula? Parece que esse governo que entra no seu terceiro ano já de fato esteja demonstrando cada vez menos força e inspirando cada vez menos a confiança de que poderá ainda entregar aquilo pouco que prometeu no período da campanha. Depois da polêmica envolvendo o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, nós falamos sobre ele na semana passada, aquele vídeo que viralizou questionando as pretensões do governo federal com relação a uma eventual taxação que depois foi desmentida, mas um monitoramento que era pretendido nas transações do Pix. O governo acabou recuando, inclusive, de um decreto junto à Receita Federal que tinha esse objetivo de dar mais transparência às transações feitas com o Pix de pessoas mais vulneráveis, mais pobres, com transações inferiores a R$5.000. Isso, na verdade, foi um estopim para o que pareceu ser até o início de uma crise dentro do governo Lula. Não bastasse isso, dias após, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, acaba produzindo um novo vexame, poderíamos dizer assim, para o governo Lula. Tratando das questões do alimento, vinculados aí, na verdade, à alta da inflação, o ministro Rui Costa falou sobre a possibilidade do governo criar um projeto, e uma normativa diferenciada para alterar a validade dos alimentos, para que dessa forma existisse então uma oferta maior de alimentos, e tendo essa oferta maior, os preços pudessem também começar a cair. Isso pegou muito mal, porque isso acabou remetendo àquela ideia que algumas vezes foi levantada no Brasil, da tal xepa. Xepa, aquela terminologia que fala sobre o fim de feira, aqueles produtos que ficam ali, que não são vendidos, que são colocados muitas vezes até mesmo para doação. Isso não pegou bem, o governo teve novamente que vir a público para se explicar, e não contente com essa fala, o ministro Rui Costa, ainda falando sobre preços e falando também sobre alimentos, acabou escorregando mais uma vez, falando sobre a laranja. Ele disse que a laranja passa por uma crise de produção, culpou inclusive o próprio Estados Unidos, que é um dos grandes produtores de laranja, falando que a safra foi prejudicada por uma doença que acabou também diminuindo a oferta desse produto no mercado, da mesma forma que a produção de laranja no estado de São Paulo. Aí o ministro, para solucionar o problema, ele acabou lançando a frase que para muitos soou muito mal. Ele sugeriu que se a laranja estava cara, o público em geral, as pessoas, a população, poderia fazer o seguinte: trocar de fruta, passar a consumir outro tipo de fruta e não a laranja, sem dar nenhum detalhe de como o governo estaria lidando para contornar essa crise, não só da laranja, mas também a crise dos preços dos alimentos no país. Nós vamos cada vez mais percebendo que, de fato, esse governo 3 de Lula não promete muito mais do que já entregou até esse momento. Não sei se até em função dessa percepção, pela primeira vez Lula deixou em aberto, até mesmo junto aos ministros que participaram de uma reunião nessa semana, de que ele não sabe se será candidato à reeleição em 2026. Vamos aguardar, é o nosso Brasil.
E com essas notícias nós vamos chegando ao final da Opinião América News dessa semana. Mais uma vez quero agradecer o carinho da sua audiência, sempre falando da importância de você se inscrever no canal, de você também dar o seu like, fazer o seu compartilhamento, divulgar o canal Opinião América com o Márcio Fofo. Você pode mandar aí para o seu grupo de WhatsApp, você pode mandar também para os seus amigos, né? Da igreja, da escola, da faculdade, do trabalho, para os seus vizinhos, para os seus parentes, fazendo com que o canal cresça cada vez mais. Você vai se inscrevendo, vai compartilhando e vai dando o seu like. Tudo isso ajuda para que o YouTube também reconheça o canal e reconheça a relevância das nossas produções. Quero encerrar por aqui, desejando a todos uma ótima semana. Valeu demais. Continue aqui, hein? Teremos vídeos interessantes, teremos lives essa semana e vamos continuar acompanhando a política norte-americana, também a política do Brasil e os principais assuntos, sempre trazendo aqui a repercussão, o comentário, a notícia no Opinião América. É com você, sempre junto com a gente. Valeu, fiquem com Deus, tchau, tchau.